Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. O nome dessa mensagem que eu quero nomear para vocês hoje é Damasco, cidade ou limite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 18. Bom, se você não leu a palavra de Deus essa semana, nós vamos ler juntos um bocadinho aqui. Se você leu, amém. Talvez você tenha até passado por esse texto essa semana e do jeito que nós vamos ver hoje, você fala, puxa, oi? Nada? Todo mundo pegou? Aqueles que não pegaram, digam aleluia. Amém. Então vamos juntos. A palavra de Deus diz assim para nós: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse para Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Versículo 10: Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai a uma rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Aleluia. Uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que o invocam no teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. 18 e último. Depois de alguns dias, ou imediatamente lhe caíram os olhos como que
umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém. Irmãos, eu acho que não é novidade, não vou dizer novidade para ninguém, que essa é uma passagem emblemática do Evangelho. Talvez a conversão mais surpreendente, mais profunda e que causou mais desdobramentos em favor do cristianismo do Novo Testamento. Então, uma passagem linda. Eu queria te dar alguns contextos para que a gente possa entender para onde o Espírito quer nos levar. De Jerusalém a Damasco distava, ou a distância era em torno de 230 a 240 quilômetros. Isso daria em montaria, ou cavalo, camelo, a montaria da época, algo em torno de 7 a 10 dias de viagem. E Saulo, ele sai com um objetivo no coração, ele sai com uma meta no coração, que ao chegar em Damasco, qualquer um que invocasse o nome de Jesus, que fosse do caminho, que fosse do Evangelho, que fosse de Jesus Cristo, ele teria que trazer cativo ou preso a Jerusalém. Por que Paulo se preocupa, ou ele delimita, ou ele estipula Damasco como uma viagem estratégica? Vocês não entenderam isso na leitura? Nem eu a primeira vez. Damasco, na verdade, irmãos, era uma cidade portuária. É uma cidade que dava vazão para o Mediterrâneo, vazão para a Macedônia e vazão para uma porta de abertura para toda a Ásia. Damasco, então, significava que se Paulo não conseguisse impedir a propagação do Evangelho em Damasco, já era, não tinha mais volta. Ali, enquanto estava em Jerusalém, onde estava ali em Samaria, onde estava ali nas circunvizinhanças de Israel, tinha uma conotação, tinha um tamanho, tinha uma intensidade. Damasco significava um limite, que se ultrapassasse dali, não teria mais como retornar. Quantos estão começando a entender para onde Jesus quer nos levar? O que significa Damasco nesta mensagem para mim e para você hoje? Nada mais é, meus irmãos, Damasco como o limite que eu declaro, que eu estipulo na minha vida, para que não viva o Evangelho na sua plenitude. É um limitador que eu mesmo coloco sobre a minha vida. Ou seja, Damasco é a fronteira. Eu posso conscientemente ou inconscientemente delinear, demarcar a minha vida até Damasco. Eu quero viver um Evangelho ou uma espiritualidade que vai até Damasco. Damasco significa isso, irmãos. É você viver um Evangelho limitado. Paulo, imbuído de uma motivação, vai tentar impedir que o Evangelho se alastre, que pare em Damasco, que se extinga em Damasco. Portanto, Damasco significa muito, irmãos, uma etapa na nossa vida com Jesus, da qual nós precisamos hoje, em nome dele, vencer. Quantos estão hoje interessados em vencer limites na sua vida espiritual, pessoal, financeira, familiar, seja qual for? Esse limite chama-se Damasco. Queridos, a gente tem muito Damasco na nossa caminhada. Quando nós falamos em Evangelho, a expansão do Evangelho, ele precisa passar por Damasco.
Às vezes a gente ora tanto por um casamento, e esse casamento se torna uma Damasco na nossa caminhada com Jesus. Por causa do casamento eu largo as coisas de Deus. E quem um dia disse para você que isso precisa, que isso não pode caminhar junto? A irmãzinha ou o irmãozinho ora a Deus por um namorado, um noivo, um casamento, uma esposa, e quando casa, acha um namorado e começa a namorar, vira Damasco, um impedidor, um limitador da sua vida espiritual. Sábado eu não posso ir porque ele empurra, ele birra, eu não posso, vigília não dá porque é um compromisso, um domingo sim, um não, 2 sim, um não, e aí vai acabando a coisa. Às vezes nós temos uma pessoa muito estimada ao nosso lado e nós olhamos e não identificamos que é uma Damasco na nossa vida. Tem Damasco que a gente gosta muito, mas está do nosso lado. Nós precisamos vencer. Precisamos passar por isso, irmãos. Se a gente não olhar a nossa trajetória em Jesus como essa travessia de Paulo até Damasco, nós vamos ficar emperrados, nós não vamos viver aquilo que Jesus reservou a Paulo, reservou a você e reservou a mim, irmãos. Não vamos. Algumas coisas interessantes aconteceram nessa viagem de Paulo. Eu quero abrir dizendo o seguinte para você: quanto mais a gente anda no deserto, menos a gente estranha o deserto. Nós acostumamos com o deserto, à medida que ficamos muito tempo no deserto. Quantos aqui creem que essa noite é um divisor de águas espiritual? Que você vai sair desse deserto, porque crente, discípulo de Jesus, homem e mulher que amam a Cristo, não podem ficar mais do que o necessário no deserto. E Paulo enfrentava esse deserto. Paulo vivia no deserto, ou dentro de Paulo havia deserto. Ou seja, 230 quilômetros, 1.000, 2.000 não fazia diferença. A motivação que Paulo tinha para ir até Damasco era uma motivação estranha. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, importantíssimo. E se você quiser começar a colocar isso em prática na tua vida, ouça o que eu vou dizer. Não adianta, queridos, nós ouvirmos falar do Evangelho, nós presenciarmos coisas lindas do Evangelho. Nós temos visto até coisas que o Evangelho faz, se nós não tivermos um encontro pessoal com Cristo, não há transformação. Vamos lembrar de algumas coisas importantes? Nesses 9 capítulos de Atos dos Apóstolos, 3 coisas foram muito importantes para encher o coração de ímpeto que Saulo foi até Damasco. Primeira coisa que Saulo deve ter ouvido falar: Porta da Formosa. Atos capítulo 3, 2 jovens simples, sem estudo nenhum, que caminhavam com um tal profeta galileu chamado Jesus, libertaram um homem cativo. Desde o seu nascimento não andava dizendo apenas uma frase: obrigado, irmão, não tem ouro nem prata, mas o Espírito Santo, a virtude de Deus que corre dentro de mim, pode fazer com que você levanta e anda. Aquilo deve ter intrigado Saulo. Atos capítulo 2, primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas para Cristo. Atos capítulo 7, um homem que até o seu último suspiro enfrentou a morte dizendo: Jesus é o Senhor. E Saulo assistiu a essa morte. E Saulo assistiu que o texto sagrado diz que o rosto de Estevão brilhava, resplandecia. E provavelmente Saulo deve ter se lembrado de Moisés, o seu herói, que quando desce do Sinai com a lei, o seu rosto também resplandecia como a luz.
Então Saulo se enche de uma indignação, de uma motivação para ir a Damasco, acabar com os guias. Meu irmão, se você não tiver um encontro pessoal com Cristo, presenciar, ouvir falar, estar próximo, não te garante ou não te leva à transformação. Precisamos ter um encontro pessoal. E o texto fala que a estrada, a trajetória, a jornada já estava perto do fim. Ou seja, já haviam andado mais de uma semana, ou por volta de uma semana. E Paulo vivendo aquilo. E tem uma frase que é dita desse segmento, não sei se está na tua tradução, se está mais à frente, que diz assim: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por que será que Jesus disse isso para Paulo? O que significa, o que você entende por recalcitrar contra os aguilhões? O que é recalcitrar, irmãos? Resistir, lutar. E quais são os aguilhões que Jesus fala? O que são aguilhões? São pontas de ferro que incomodam. Olha, Paulo, vai ser duro para você resistir aquilo que está te incomodando, aquilo que já está te apontando para uma revelação. Esse conflito interior, os aguilhões que estão na tua consciência, Saulo, não adianta você lutar contra isso. Eu não sei se você está vivendo um período onde algumas coisas na tua consciência estão pesando, que você precisa transformar na tua vida, você precisa mudar. Faz essa travessia comigo hoje até Damasco. Espiritualmente você tem tudo para viver uma nova jornada na tua vida. E algumas outras coisas que eu quero dizer para você que foram muito importantes na travessia de Paulo. A primeira são essas: não adianta a gente presenciar, ouvir ou estar perto, precisamos ter um encontro pessoal. Qual é a segunda que eu quero destacar para você? As nossas convicções pessoais, irmãos, elas terminam, elas acabam em Cristo. Elas acabam em Cristo. Todos os teus conceitos de vida, de valores, eles acabam em Cristo. Ou devem acabar. Interessante que o texto fala no versículo 4: Saulo, Saulo. Sabe o que eu me lembro, irmãos? Quando há um nome próprio repetido duas vezes: Marta, Marta, Saulo, Saulo. Uma palavra de ternura que Jesus trata. Antes de Saulo conhecer, antes de você conhecer a Jesus, Jesus já te conhecia. Quando Jesus entra no lugar chamado Jericó e passa debaixo de uma figueira brava, ele olha para cima e ele diz o quê? Zaqueu, desce. Alguém tinha apresentado? Jesus, esse é Zaqueu, Zaqueu, esse é Jesus. Cornélio, quando orava em Atos capítulo 10, lição de casa para você, continua lendo Atos dos Apóstolos, a primeira palavra que é dita para Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 4, Cornélio, nome próprio, as tuas orações chegaram a Deus. Antes de nós conhecermos Jesus, Ele já nos conhece. Irmãos, nós precisamos hoje vencer muralhas dentro de nós. Sabe por quê? Porque no deserto das nossas aflições humanas é onde Jesus encontra o ambiente ou o favor ou a ocasião para nos transformar. Repita comigo novamente: no deserto das nossas aflições interiores é que Jesus encontra ocasião para nos transformar. Se você está vivendo essa angústia, querido, hoje é o dia, irmão. Hoje é o dia de você voltar ou viver coisas lindas com o Senhor Jesus. Terceira coisa que Paulo, ao começar a travessia, vivia dentro dele:
Ele não enxergava em Jesus a resolução das suas esperanças. Ele não enxergava que Jesus podia resolver os seus anseios humanos. Hoje nós vivemos dentro do Evangelho duas coisas que são distintas e antagônicas. Uns olham para o Evangelho como a resolução de tudo. Outros têm uma fé tão tímida, irmão, que você coloca o teu problema maior do que Jesus. E é difícil a gente encontrar a relação de equilíbrio entre essas duas coisas. Jesus sempre teve e tem o poder para alterar a nossa vida. Nós precisamos tão somente, irmãos, tirar a Damasco do nosso caminho. O que significa Damasco para você hoje? O que significa esse desafio para que você transforme a tua vida? Esse limite que você coloca na tua fé, na tua relação de espiritualidade. Irmãos, na hora da gente romper isso hoje, em nome de Jesus. Que você possa, de uma vez por todas, declarar: olha, irmão, eu saio de Jerusalém com uma motivação, mas quando eu chegar na Damasco, que é o limite, que a vida, o presente século, as circunstâncias têm delineado, eu vou ultrapassar. Eu não vou obedecer esse limite. O texto vai nos falando de outra coisa interessante. Perto de chegar em Damasco, porque Paulo foi guiado pelas mãos e logo chegou. 3 coisas